Se o Neymar fosse entrar no lugar de alguém, seria no lugar do Ronaldinho. Isso precisa ser pontuado. Bota na tela aí, produção, só rapidinho comigo, porque justamente é em cima disso aqui que a gente ia fazer essa dinâmica, a gente ia responder assim como o Neymar respondeu. Jogaria na seleção no lugar de quem? E ele ainda poderia ter respondido. Pro VS no lugar do Ronaldinho. Ele ainda poderia ter respondido de ninguém. Esse é o meu ponto. O Neymar poderia ter falado, eu não jogaria no lugar de ninguém. Isso estava no Ele foi perguntado, no exercício. Mas ele foi perguntado sobre a Copa de 70 também, não foi? Ele respondeu, todos ele deu a resposta. Então, claro que ele deu. Só que as duas primeiras eram muito... Copa de 70 ele respondeu assim com todo respeito. A gente vai fazer essa dinâmica daqui a pouco. Mas ele respondeu baseado em algo dito pelo próprio Tostão. Romário. Claro, ele se defendeu. Se defendeu. É isso. O Romário, assim, na boa, Copa de 70, não dá, meu irmão. Copa de 70 era uma seleção lendária, maravilhosa. Sabe onde eu estaria na Copa de 70? Batendo palma, aplaudindo os caras. Ele poderia ter dado essa resposta. E seria simpática a resposta. Pô, eu acho que não diminuiria em nada o Neymar. O que eu acho que o Rivaldo fez ali... Mas a gente estaria falando, ele fugiu. Não, resposta, mas não seria absurdo. Pelo contrário. Assim, é bom lembrar, o Mauro lembrou isso ontem na Jovem Pan, assim, os campeões do mundo, pelo menos um ou dois de cada seleção, eles já falaram, cara, o Neymar jogaria em todas elas. O Rivaldo até disse que o Neymar teria qualidade para pelo menos estar no elenco da seleção, que eu acho que foi elegante da parte do Rivaldo. Foi simpático até da parte do Rivaldo. A questão é que o Rivaldo ali... não, é verdade. Além disso, né? Mas eu acho que o tom do Rivaldo, apesar de alguns acharem, pô, ele sentiu, ele pistolou, não tinha necessidade, mas ele não foi grosseiro na resposta. Não foi. O que eu acho que ele fez ali foi defender o legado. Claro. O Rivaldo deve sentir, o que muita gente já apontou, uma certa subvalorização da história dele na seleção brasileira. Então, talvez o Rivaldo, esse lugar pegue muito no Rivaldo, do Rivaldo não ter recebido, talvez, todo o destaque que ele merecia por ter sido o melhor jogador da Copa 2002. O rosto é o Ronaldo e tal. Melhor do mundo mas também. ele foi melhor do mundo em 99. Jogou muito bem a Copa de 98. Então, eu acho que bate ali... da Copa nos 2 anos. E eu acho que bate ali no Rivaldo. Quando alguém diz, pô, eu jogaria no teu lugar, eu acho que vale o Rivaldo fazer essa defesa. Peraí, beleza. Você pode ser mais técnico, você pode ser mais plástico, tá tudo mais encantador, beleza, mas no meu lugar ninguém jogava. Eu era o melhor na posição naquele lugar, eu fui o melhor da Copa e eu quero defender isso aqui. Eu concordo, eu acho que a Copa de 98 e 2002 ele é brilhante. Então pra você seria o Ronaldinho também. Eu acho que se fosse olhando o time de 2002, até por questão de função, de sair da esquerda para dentro, de jogar como um armador, porque assim, a gente às vezes tem um olhar do Rivaldo. O Neymar ele é mais playmaker do que o Rivaldo. Em termos de pifador, de olhar o jogo de frente, o Neymar e o Ronaldinho fazem isso mais do que o Rivaldo. Então, assim, até para função, olhando o Prime Neymar, que ele mesmo considera do PSG, que era um jogador 10, seria no lugar do... Porque o Rivaldo não jogava de 10 na seleção brasileira. O Rivaldo era o segundo atacante. O Rivaldo era o segundo atacante. Quem jogava de 10 naquele time, a ligação criativa, meio campo e ataque, era o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que seria o papel exercido pelo Neymar. Então, olhando função, olhando que à época o Ronaldinho ainda não era um jogador pronto e tal, aí eu acho que faria todo sentido... É um erro, claro, crasso dessa discussão, um erro gigantesco. Você julgar o Ronaldinho de 2002 pelo Ronaldinho de 2004. O Ronaldinho em 2002, o Gaúcho, não era o Ronaldinho melhor do mundo 2004, 2005. Não era. Então, assim, é evidente... Nem fisicamente, assim, a ida no Barcelona dá ele... Nem no... Ele já era um potencial absurdo? Era. Tanto que ele já jogava pra cacete no PSG, tanto que ele faz um jogo contra a Inglaterra maravilhoso, e foi expulso, é verdade, tem que pontuar, as pessoas só veem o lado bom agora porque ganhou e tudo, mas ele foi expulso também. Você querer julgar o Vinícius de hoje com o Vinícius de 2017, 2018, então, assim, são jogadores totalmente diferentes. O erro do Neymar foi que a pergunta do Romário era, na seleção de 2002, no lugar de quem que você jogaria? Ele julgou quem era melhor jogador. E, de fato, dos três, o melhor jogador é o Ronaldo, o segundo, melhor na carreira inteira, o melhor jogador é o Ronaldo, o segundo é o Ronaldinho Gaúcho, o terceiro é o Rivaldo. Todos concordam com isso? Todos concordam. Na Copa de 2002, não. Na Copa de 2002... Ele não fez um exercício, ele só falou na verdade, o que aconteceu foi que o Neymar, ele julgou, ele brincou com outras regras. Mas talvez ele também, ele pode ter entendido e pode não ter querido mexer num vespeiro, que assim, o Ronaldinho é o ídolo dele, o Ronaldo não é intocável, e aí ele, meu irmão, nessa briga aqui, eu não vou comprar briga com o Ronaldinho, eu não vou comprar briga com o Ronaldo,
E, pô, vou falar do Rivaldo aqui. E aí entra na história do Jorge. Entra o coisa do Rivaldo. Só que aí tem um outro ponto. O Andrei Rastock, que trabalhou aqui com a gente e tal, e que é um gênio, né? Hoje tá na Trivela. Ele botou uma parada no Twitter que eu concordo muito, cara. Assim, a questão é que mexe num vespeiro que são os pentacampeões. Alguns não toleram comparações ou críticas. E aí a gente precisa ser claro. Não, cara. Cara, assim, não só uma, tem outros. Eu acho que tem um vespeiro aí. O Vampeta, por exemplo. O Vampeta. Não, deixa eu só terminar rapidinho. O Vampeta já falou que torce para não ter outra seleção campeã do mundo. Que é um personagem. Porque eles querem. Cara, eu não sei se que é um personagem. Mas foi dito, certo? Mas foi dito, não foi dito? Não foi, não. É dito. Pronto, você acha isso simpático? O cara fala, cara, eu quero ser o último campeão do mundo. Vindo da boca do Juninho Paulista ou da boca do Roque Júnior, não é. Vindo da boca do Vampeta, que não é levado, entre aspas, mas tu acha que é só o Vampeta tem uma outra pegada. Então, eu já conversei com vários pentacampeões que vários disseram, não é verdade. Ele não faz, inclusive torce pra caralho. Mas não é o que é dito, né? Aqui vamos falar, Bessi. Só que... Os caras estão na sala de casa. Tá brincando. Só que o Vampeta é um personagem. Mas aí vai o que é dito, Vitor. Se o Rogério Ceni falar isso, vai ficar antipático. Se o Vampeta falar, é outra pegada. É porque assim, quando se fala... eu acho que é diferente... Esse subvalorização existia na época. Eles eram criticados na época antes da Copa de 2002. Antes da Copa de 2002 existia uma pressão gigantesca pros caras. Claro. E aí muito. E aí eles ganharam e se fecham no casulo do título, que eu natural. Acho que vale a carteirada. Mas isso era natural. Em 94 partiram pra cima de 82. Isso sempre vai acontecer. Mas não é justo, velho. Porque se não ganha, eles também estariam Mas é que eu acho que esse debate aí não é pentacampeão querendo defender, querendo ser intocável. Esse debate é porque a gente precisa... historicamente, colocar no papel que o Ronaldinho de 2002 não era o Ronaldinho melhor do mundo. Total. Mas nem de longe. E que o Rivaldo é o melhor 10 em seleção em Copa pós-Pelé. Pós-Pelé, isso é exatamente. Justo. Nenhum jogador foi tão importante pro Brasil em Copa do Mundo com a camisa 10 depois do Pelé que o Rivaldo. Mas tu acha que precisava da postagem, sinceramente? Tu no lugar dele faria? Então, eu faria porque... O Neymar respondeu uma coisa diferente do que foi perguntado. Mas tá tudo certo, ia sair na urina, Vitor. Aí o cara traz um debate... Tudo bem, mas é que se isso é mal resolvido na cabeça do Rivaldo... Eu não tô aqui, eu não sou psicólogo, nunca conversei com o Rivaldo. Isso incomoda então o Rivaldo não sei. há tanto mas tempo. Se isso é verdade, se isso é uma coisa que incomoda o Rivaldo, é plenamente compreensível esse erro de julgamento, porque é um erro de julgamento. Se alguém desses três... pelo que jogaram em 2002, precisava sair do time, não seria o Rivaldo. Isso não cabe debate, desculpa. Isso não cabe debate. Mas não é ele que vai determinar isso numa postagem. Ele não vai forçar as pessoas a entenderem isso. Mas ele tá fazendo a parte dele. A partir do momento que o Neymar respondeu... Desnecessário, entendeu? Peraí, a partir do momento que o Neymar tocou no assunto, respondeu, não fugiu da pergunta. No assunto, não, assim, ele foi perguntado e não fugiu da pergunta. Foi lá e seguiu no assunto. Ele abriu o debate. Ele abriu a oportunidade. Do mesmo jeito. Debate é isso, é comentário, é réplica, é tréplica. Do mesmo jeito que essa daí não é nem a pior. Sabe qual é a pior? Pera, porque tem mais. É a do Dunga. É pra lá que a gente vai. Conseguimos, produção, sair, vambora! Essa é a pior, é a do 94 na tela. E aí? Neymar jogaria no lugar de quem? Então, mas olha só. A gente botou o Zinho ali. Ué, então, porque a produção, aqui não é o Romário. A produção, até onde eu sei, não é o Romário. Mas espera, quando o Romário apresentou a questão pro Neymar, ele apresentou com o Dunga. Bebeto, Romário e Dunga. Se você tirasse o Dunga, olha só, se você tirasse daquela seleção o Dunga e botasse o Neymar, aquela seleção ruía. É claro. Sabe por quê? É lógico que o Neymar é 432 milhões de vezes mais jogador que o Dunga. Taticamente. Mas aquela seleção, sem o Dunga, não funcionaria. Então, se você pegasse aquela seleção, tirasse o Dunga e botasse o Neymar, botasse o Ronaldinho Gaúcho, botasse o Zico, botasse o Sócrates, se você tirasse o Dunga daquela seleção e botasse qualquer um desses que joga muito mais coisa, aquela seleção ruiria. Só que, no sentimento geral, não há debate. O Neymar é muito melhor que o Dunga, então beleza, não teve debate. Mas eu acho que a brincadeira foi nesse sentido.
Acho que foi, eu acho que se hoje o Neymar pegar esse corte... complexidade se o Neymar... Na hora da pergunta, não tinha essa complexidade tática de você tentar falar quem era o sustentáculo do time ou não. Mas eu não tô aqui faz mais sentido. Não, tudo bem, eu não tô querendo falar de tática. Eu tô querendo dizer que o Neymar julgou 100%, tanto 94 quanto 2002, ele julgou 100%. Total. Quem era melhor. Sim. E a pergunta não era isso. Mas não fez isso em 70, né? Em 70 ele se protegeu no Tostão. 70, e talvez porque, provavelmente, até porque ele diz que não gosta de ver futebol, ele diz na entrevista, chamaram pra ver jogar, meu filho, ele diz que se irrita quando vê a gente vai fazer de 70, hein? Provavelmente, a gente vai fazer de 70 já, hein? Provavelmente. O Jorge dá murro na mesa quando o cara é um passe 70, não é do time dele. Ele foi inteligente e falou, alguém já disse que eu jogaria, eu vou tá, e daqui a pouco você vai responder aqui ficou fácil. Aqui ficou fácil, porque assim... Até porque o Zinho não era atacante naquele time. Não, e o Zinho vira... esquema é o que deu pra gente tentar encaixar ali com o mais próximo do Neymar. Só se for cada camisa era o meio do time. Porque poderia ter sido o Zinho, poderia ter sido o Mazinho. Mas aqui a gente fez certo. Aqui tem uma lógica pra analisar. Não dá pra colocar o Dunga na equação, pra comparar com o Neymar. Sim. Não tem como. São papéis totalmente diferentes. O Zinho que não era um armador, porque o time acabou perdendo o cérebro quando o Raí vai pro banco e tal. Mas seria o caso. E o Neymar jogaria no lugar ou do Zinho ou do Raí e tal. Acho até que na discussão, velho, olhando o Prime, olhando tudo, assim, em termos de funcionamento com o Romário, eu acho que ele jogaria no lugar do Bebeto também, mas como fica uma coisa quase intocável a dupla, você não quer mexer. Mas em termos de jogador, eu acho que ninguém aqui tem dúvida de que o Neymar foi mais jogador que o Bebeto também. Claro que foi. Você mexeria nessa dupla do Tetra aí, Romário e Bebeto? Não, aí precisa. Não, você, na dupla, tô falando na dupla, esquece os três. Você mexeria nessa dupla para colocar o Neymar? Então, assim, o Neymar jogou muito mais que o Bebeto. Mas a dupla Bebeto e Romário é um casamento perfeito ali. Você tiraria o Bebeto para botar o Neymar? Teoricamente, partindo do princípio que o Neymar jogou muito mais que o Bebeto, seria positivo. Seria positivo. Na teoria, seria positivo. Se fosse videogame... Na teoria, eu faria essa troca. Na teoria, eu faria essa troca. Porque um é melhor do que o outro. A dupla Romário e Bebeto, ela é muito icônica e com razão. Ela ganha a Copa América depois de 40 anos e ganha a Copa do Mundo depois de 24. Isso é uma parada que não tem preço e tal. Como entendimento e funcionamento, eles eram muito bons. Mas, por exemplo, eu acho que a dupla Ronaldo e Rivaldo foi melhor. E a dupla Romário e Ronaldo jogou mais, só que não foi pra Copa, velho. E assim, mas o entendimento dos dois era absurdo. E os números deles juntos é loucura. Acho que se eu não me engano, é 17 gols de um, 19 do outro. Acho que da dupla Ronaldo e Romário. Mas aí é mais amistoso. Isso, teve Copa América, né? Foi uma dupla que ficou pra história, né? De conquista. Mas deveria ter ficado se tivessem dado a chance deles jogarem uma Copa junto, o Bebeto e o Romário só perderam um jogo. Eu acho que Ronaldo e Romário não perderam nenhum. Vamos pra 70, inclusive depois de você receber o superchat aí do Bebeto, aí vocês não me clamam, tá? Vamos pro próximo aí. 1970. Você gosta. Lógico que eu gosto. Jairzinho, Rivellini e Tostão. E aí? Cara, olhando o funcionamento daquela seleção e o que cada um jogou na Copa, né? O Jairzinho jogava do lado direito e quando o Carlos Alberto abria para subir, ele ia para jogar de 9. O Tostão, na real, ele era um falso 9, né? Ele saía da área pro Pelé ocupar o espaço e o próprio Jairzinho. O Rivellino era um falso ponta, porque saía do meio para lateral esquerda, para ponta esquerda, já que o time não tinha um lateral esquerdo que subia. Olhando para o funcionamento e dito pelo próprio Tostão, eu acho que ele jogaria no lugar do Tostão. E vendo o que os três fizeram na Copa, eu acho que o que menos jogou na Copa foi o Tostão. O Rivellino faz uma Copa maravilhosa e o Jairzinho, faz gol em todos os jogos. Bebeto e Romário juntos jogaram 22 vezes pela seleção, nunca perderam. Nunca foram derrotados. E aí, o Vesse? Porque a pergunta é, no lugar de quem Neymar jogaria? A resposta pode ser no lugar de ninguém também, tá? A gente tirou o Pelé, né? Aquilo que não tem como, né? Vai colocar o Pelé... Caraca. Aí ferrou. Se a gente tiver que colocar o Pelé na brincadeira... eu acho que pelo que fizeram na Copa é o Tostão mesmo. E até pela função. O Tostão jogou na Copa como um falso 9 super moderno, né? Acho que, assim, em termos de qualidade, assim, técnica, habilidade, eu acho que seria o Jairzinho. Mas o Jairzinho é o furacão da Copa, 7 gols em 6 jogos. Há quem diga que o Jairzinho foi o melhor jogador daquela Copa. Eu discordo. Para mim, o melhor jogador daquela Copa, na minha visão, sem muita dúvida, foi o Pelé.
Mas, por exemplo, o Mauro Betti, que é a nossa referência aqui, acha que o melhor jogador da Copa 70 foi o Jairzinho. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que teria que ser o Tostão. Até porque o Neymar poderia fazer, em termos de movimentação, essa noção aí do falso 9, o Neymar poderia fazer também. Mas... É isso, Jorge? Cara, é isso, mas eu acho que a resposta cabível aí, no caso da seleção de 70, eu ficaria do lado de fora aplaudindo. Mesmo tem essa opção? Eu também usaria. Neymar ficaria mesmo o Tostão tendo sido absolutamente simpático, eu dizer que o Neymar jogaria no lugar Então os três foram mais jogadores que o Neymar. Cara, assim, o Tostão numa seleção. Não, tô perguntando. Numa seleção. No contexto de 70, eu acho que seria. Amigo, numa seleção extraordinária como a de 70, o Tostão, que em tese teria que disputar a vaga com o Pelé, arrumaram um jeito dele jogar como falso 9, como centroavante, e vários gols do Brasil passaram pelo Tostão em 70. Sim, né? Acho que a resposta aí vale pô, beleza, eu bato palma pros três e fico assistindo. Porque, ó, tu pega, por exemplo, a seleção de 58, ela é icônica também. Aí tu pegar quem era o ponto esquerda, putz, era o Zagallo. O Neymar jogaria no lugar do Zagallo? Jogaria. Eu acho que não é o fato da... De termos de bola jogada? Claro que jogaria. Então, eu acho que em termos de executar a função, icônica... Em termos de executar a função, tem as dúvidas. Mas em termos de bola, nenhuma dúvida. Por isso que a gente, por exemplo, aí, tecnicamente, quem é o menos refinado dos três? O Jairzinho. Mas é outra função totalmente diferente do que o Neymar ocupava. Por isso o debate com o Tostão. Eu acho que dá pra discutir, velho. Não vejo como não mexe. É a melhor seleção da história, pra mim. Se fosse obrigatório jogar no lugar de alguém, eu acho que seria no do Tostão. Mas eu tô com o Jorge. Eu acho que nessa experiência tão bem sucedida, Neymar ficaria para entrar no segundo tempo.